Aleluia, graça e paz, queridos, boa noite. Deixa essa turma dos adolescentes sair aí, que a gente vai falar coisa de gente grande. Você está feliz com Jesus? Você tem animado e está animado com o Senhor? Quem vai desistir aqui? Eu vou sempre pegar a gente assim. Lili, não desista. Aleluia. Deus é bom. Aleluia, amados. O pastor botando casca de banana, né, para dar saudação. Amados, como é bom saber que você está firme no Senhor. Como é bom saber que você não é daquele que retrocede. E sabe, eu vou continuar ainda te animando, te lembrando sobre isso. Até o Senhor dizer, Cláudio, mude. Eu quero te lembrar que as advertências que a Bíblia diz nos últimos dias, né, são advertências, não são promessas. Ela é uma advertência, é um aviso com antecedência que o Espírito vem afirmando expressamente que nos últimos tempos as pessoas apostatariam da fé. Diga, mas eu não sou desse. Fale agora para você se convencer. Diga, eu nunca desisto. Principalmente das coisas do reino. Sabe, amados, fique sempre alerta com essas coisas. E a gente vai ler, abre logo aí em nome de Jesus, sua Bíblia. Você que está com seu aplicativo aí já vai abrindo. 1 Timóteo, capítulo 4, o texto que eu estava citando aqui. Se alguém puder providenciar água, vai ser bom. Eu sabia que Marlon tinha que estar aqui para lembrar disso. Marlon é do tempo antigo que o pastor era uma girafa, ou camelo, né? Então ele tinha que trazer 25 litros aqui para o pastor beber. Então ele já sabe disso. Quando tem sede, Marlon já corre para pegar água. É assim mesmo, amados. Isso não é demérito para nenhum que não faz isso, viu, amados? É só pegar o ritmo. Deus é bom? Quantos já acharam aí? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E eu quero já advertir a você nesse sentido. Quem tem ouvidos para ouvir, ainda bem que você é ligado na palavra. Diga, a minha vida flui na palavra. Diga, por causa da palavra, eu tenho vida. E diga, e vida em abundância. Amém? Então, mais como uma advertência, não desista, não pare, não se canse, porque você foi chamado para uma carreira que tem que ser completada, amém? Mas olha só o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, ele nos alerta, nos afirma, nos indica e nos convence, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que tem o poder de convencimento sobre o homem da justiça, do pecado e do juízo vindouro. Quem concorda com isso aqui? Então se deixe convencer pelo Espírito. E talvez você veja aqui, eu não lembro exatamente o tempo, mas vamos dizer aqui, no ano 64 depois de Cristo a 69 depois de Cristo, são as cartas de Paulo para a igreja, principalmente essas cartas a Timóteo. E nesse período, Paulo tem a segunda revelação do Jesus Cristo glorificado, ao qual ele diz, ó, se vai alguma coisa para eu me vangloriar, eu vou me gloriar de que eu conheço um homem que há 14 anos atrás foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, indizíveis na língua comum, mas ele foi arrebatado no Espírito, e a gente entende que era Paulo falando dele mesmo, tendo a revelação do Cristo glorificado, ensinando como a igreja deveria se portar, amém? Então, essa carta a Timóteo é uma carta pastoral para um pastor de igreja falar para a igreja, um pastor de igreja falar para a igreja. Amém? Então, receba em nome de Jesus a advertência do Espírito que diz, ora, o Espírito Santo afirma como? Expressamente, com uma urgência, como algo que precisa ser sinalizado, avisado, uma advertência. Quem lembra daqueles sinais de ambientes de perigo? Quem dirige vai ver as placas diferenciadas, com as cores diferenciadas, de uma forma mais chamativa. E quem está dentro de um ambiente de empresas, você vai ver aquelas placas vermelhas, com símbolos amarelos, com exclamações, com proibido passar até aqui, só pessoas autorizadas. É assim que o Espírito Santo está sinalizando.
No natural seria dessa forma, ele sinalizaria com as placas chamativas. E ele está chamando a nossa atenção, dizendo aqui, expressamente, como que alguém que sobe a uma tribuna e diz, olha, a partir de agora me escutem. Você entendeu isso aqui? Então ele está falando dessa forma, que nos últimos tempos, quem acredita que está vivendo os últimos tempos? Sabe, o evangelista João, nas suas cartas finais, né? Primeira, segunda, terceira, principalmente na primeira, ele diz, filhinhos, é chegada a última hora. E quem gosta de data, aquilo ali foi historicamente datado em 96 depois de Cristo. Estamos em 2022. Em 96 depois de Cristo, ele teve uma revelação do Espírito Santo de Deus, dizendo, João, avisa para o meu povo que é chegada a última hora. A última hora do quê? Dos últimos tempos. Se em 96 depois de Cristo era a última hora, e nesse tempo, qual parte desse quarto de hora, qual parte do minuto? Amados, isso pode durar para nós até uma eternidade, uma década, 20 anos, sei lá, a gente não espera isso tudo. As coisas estão convergindo para que a igreja seja levantada e retirada da terra. Quem já ouviu de rumores de guerra? Desde que a gente entende por gente, pelo menos na minha geração, rumores de guerra, guerras, fome, peste e terremotos. Quem tem ouvido sobre isso na humanidade? Na história completa e confirma a veracidade da palavra de Deus. Porque Deus antes avisou, está acontecendo. Não que Deus quisesse, olha, tomara que vocês entrem em guerra. Tomara que haja peste e terremotos. Eu prometo sobre vocês, peste, fome e terremotos. É assim que a Bíblia diz? Não, ele diz que por causa do coração humano. De onde procedem as guerras? Jesus falou isso. Não é do coração que vem as divisões? E é no coração onde Deus coloca a fé, que aqui o Espírito Santo está dizendo, nos últimos tempos, nos últimos momentos da história da humanidade, nos últimos, o Tony Cook e o Rick Renner falam assim, nos últimos tempos dos últimos tempos, estaremos vendo essas coisas. Alguns, diga não eu. Mais uma vez, diga eu nunca desisto. Diga eu permaneço. Porque o meu Deus me fortalece. Amém? Alguns apostatarão da fé. E eu quero ler para você, como eu citei, dois grandes citadores, né, de grego e hebraico, tal, dois homens mestres na palavra, Tony Cook e Rick Renner principalmente. Ele é estudioso da palavra e ele traz as pérolas no original para que você entenda. A palavra grega é afistemi, da apostasia, apostatarão. Vamos ver o que ela significa. E você já vai linkar com alguns versículos que você conhece, que a gente leu na quinta-feira. Isso é uma continuidade da ministração, para você nunca desistir. Amém? Então, a palavra afistemi, que é traduzida para nós em português, apostatarão ou apostasia, fazer retroceder. Quem lembra de Hebreus? Porque minha alma não se agrada em quem? Retrocede. Fazer afastar-se. Remover. E olha que significado absurdo. A apostasia é uma excitação à revolta. Você sabia disso? Que aquele que apostata da fé, que desiste da sua fé, levanta-se em revolta contra o autor da fé? É como você resistindo o Deus que te deu uma fé e você desistiu disso. E você vira um revolucionário da fé. Eu vou fazer a contra-revolução. Deus revolucionou o mundo trazendo o reino. E eu vou me levantar agora contra o reino de Deus, desistindo da fé. Você consegue se ver assim? Diga não. Vou dizer de novo. Diga não. Nem se veja, nem deseje, nem queira ver alguém assim. Porque quem pode resistir ao Senhor? Os adversários do Senhor, a Bíblia diz que ele se ri do seu trono. Mas no dia que Deus se levanta, e no resfolegar das suas narinas, ele faz sumir e derreter como cera os seus adversários. Você quer entrar contra Deus como adversário? Nem eu. E eu estimulo a você nunca queira ser do lado contrário. Porque se Deus é por nós, quem sabe?
Vamos lá, 1, 2, 3. Que se Deus é por nós, e se Deus é contra nós, nem o Chapolin Colorado, nem o Zorro, nenhum herói das histórias e quadrinhos, nenhum da Marvel, né? Ninguém, nem papai nem mamãe, por mais protetor que seja, vai resistir ao poderio que vem, porque Deus não perde para ninguém. E a gente foi lembrado hoje pela manhã, uma citação do pastor Humberto: o diabo não pode tirar de você a capacidade do estoque de bênção que Deus colocou para você, de soluções. Eu vou corrigir isso aqui. O diabo, ele não tem mais capacidade de destruir do que o estoque de solução que Deus colocou dentro de você. Você precisa perceber isso e entender isso. Não se esfrie. Não desista da sua fé. Não desista de correr a sua carreira, porque ela tem um galardão proposto. O apóstolo Paulo já disse: olha, eu esqueço das coisas que para trás ficaram, avanço para o que está diante de mim, para o quê? O prêmio, o galardão, a certeza de que tem algo esperado, crido e desejado, se você vencer e resistir até o final. Quem tem uma Bíblia com Apocalipse aí, pelo amor de Deus? Quem já leu Apocalipse sem medo? Eu já li apavorado, meu amigo. Mas no dia que eu descobri que no final a gente vence, eu começo a ler com alegria. Porque o quesito ou pré-requisito é ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quem é aqui? Quem é que tem um bom testemunho de que a palavra funciona? Quem é que tem provado e visto que Deus é bom? Então você tem um bom testemunho, sim ou não? No final, o Apocalipse diz que nós vamos vencer, inclusive aqueles que vão ficar ainda na grande tribulação, vão vencer por causa do testemunho. Algo falado, algo demonstrado, algo visível, algo de alguém que foi confiado até o fim para ser feito. Você entende isso? E a apostasia é levantar-se em revolta contra aquilo que você estava crendo. Ah, eu não acredito mais assim não. Porque eu criei até aqui que Deus me cura e eu padeço de alguma enfermidade. Deus nunca mente. Há uma impossibilidade divina, se pode-se dizer isso, o Deus Todo-Poderoso, Ele não consegue mentir. Porque Ele é a verdade, Ele não só tem a verdade, mas Ele é a verdade. E Ele colocou das suas características, do seu caráter e da sua própria natureza na palavra dEle. Ele é a verdade, a palavra dele é a verdade, e o Filho dele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é que a gente vai sobreviver nisso? Indo em favor da verdade, porque nada podemos contra a verdade. Vamos continuar? Ainda no dicionário, retroceder, manter-se de lado. Eu vou agora, quero ver se isso funciona. Ficar por aqui. Vou olhar a vida do irmão José, se ele der certo, aí eu volto. Se não der certo, Deus não revoga dons, mas Deus só tem compromisso com a palavra dele. E para ter compromisso com a palavra dele, eu preciso exercitar a minha fé. Eu preciso me mover em fé, porque nem sempre vai ter um pastor, um grupo de louvor que vai me motivar nas minhas emoções, nos meus sentidos naturais para adorar a Deus. Mas você sabia que tendo grupo de louvor ou não tendo grupo de louvor, estando o sol brilhando ou fazendo um temporal, Deus é digno de adoração? E que você nasceu para ser adorador? Não só por causa de uma boa música, mas por causa do teu estilo de vida. Você entende isso? Apostatar da fé é também ir embora, deixar alguém, é abandonar, afastar-se de alguém. Você já notou que pessoas que antes andavam com você, criam do mesmo jeito que você, se afastaram? Deixaram de vir, deixaram de correr a carreira? Isso é triste, mas graças a Deus, porque ainda há
a graça do Senhor e o poder do Espírito Santo que ainda convence o homem com o coração mais duro. A Bíblia fala na Velha Aliança, em Ezequiel, que Deus, através do seu Espírito, tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, para que por esse coração de carne o Espírito viesse habitar. E não ser mais aquele órgão que bombeia o sangue, mas ser o centro da vida. Transformado segundo a imagem de Deus. Você leu hoje de manhã, né? O irmão Eric, ele falou sobre isso. O diabo queria ser semelhante ao Altíssimo, mas você é. Sabe por que a gente não vibra com essas informações? Porque a gente ficou muito no natural. Por muito tempo, a gente é levado, eu vou dizer de novo, eu tenho quase 50 anos. Eu fui ensinado que se eu não pegar, se eu não tocar, se eu não sentir, eu não vou saber se é doce ou salgado. Há uma realidade nisso, mas a fé chama a gente para ver o invisível. Vai dar certo? Está dando certo? Até chegar o já deu certo. É de fé em fé, de glória em glória, ninguém vai julgar a tua fé, mas você precisa desenvolvê-la. Não se afaste do Senhor. Não abandone. E entre outros, além de abandonar, é tornar-se infiel. Para quem é casado, uma infidelidade no relacionamento gera dores. É assim ou não é? E o diabo é sujo, mentiroso, sem vergonha, e ele levanta uma imagem, às vezes até um pensamento. E na Velha Aliança foi dado a Moisés o direito de falar para os homens: se um espírito de ciúmes vier sobre o marido e ele suspeitar da esposa, vai ser dado o direito dele acusar, no conceito dela, e vai apresentar-se diante do sacerdote, e o sacerdote vai fazer ela beber uma porção amarga, amaldiçoadora, por causa das palavras de maldição que era dita, porque se ela traiu realmente, ela iria perder a fonte de vida dela, ela ficaria infértil, o seu ventre murcharia, seu quadril desceria, e ela ficaria disforme. E isso seria sinal para o ato pecaminoso dela. Mas já pensou, quantos homens deixaram de viver a verdade e a felicidade do casamento porque acharam? Um espírito de ciúme chegou nele e ele disse: ela está mentindo. E elas saíram ilesas da porção. Veja como era o conceito antigo. Mas olha também o conceito novo. Deus fala de infidelidade ainda. Mas ele diz que em Cristo tudo pode ser feito novo. As coisas velhas passam e uma realidade nova se faz. Sabe, o poder do amor restaura, encobre e sustenta uma vida por inteiro. E é isso que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você. Cuidado para você não ser achado infiel, traidor da conquista que Cristo deu para você. Sabe, amados, o dom da vida foi Deus quem deu. O ar que você respira foi Deus quem deu. Sabe, no meio da política, pessoas lançaram lockdown, fecharam as portas, impediram alguém de trabalhar, atrapalharam a vida de grandes trabalhadores e empreendedores, fechando tudo porque o vírus era mortal, e realmente era. Mas houve uma mensagem exagerada, uma superlação do evento. E até hoje estamos vivendo ainda sob circunstâncias desse quase 2 anos e pouco de pandemia. O novo normal. Um normal que não era normal. Sabe, amados, eu costumo dizer, para mim, não sei como você pensa isso, normal é outro nome do diabo. É normal o menino ficar aquele menino catarrento, todo doentinho, porque criança é assim mesmo, é normal. Não é normal. É normal, todo mundo erra. Não é normal ficar no erro. Pode ser que você no meio do caminho erre, mas não é para você ficar no erro, porque isso não é natural seu. Normal é você acertar.
Normal é você dar certo. Sabe por quê? Quem lembra do pastor Josué Rodrigues Gonçalves, né? Ele lá no evento em Zona Norte. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para louvor da glória de Deus. Você nasceu para o sucesso. Você nasceu para louvor de Deus. Deus não tem filhos para dar errado. Deus não tem filhos para desistir no meio do caminho. Apesar que um dos filhos desistem. Mas não era para desistir, isso não é promessa, é advertência. Cuide-se. Quem tem certeza que está de pé em Cristo aqui? A Bíblia diz cuidado para que você não caia. Ou seja, se está bem, cuide-se para que as vitaminas necessárias para o seu corpo ser mantido, seja mantido. Não se esfrie. Não deixe de se alimentar balanceadamente. Palavra e espírito. Oração. Meditação na palavra. Isso é um estilo de vida que você precisa ter. Não é preciso um pastor te dizer que você tem que viver. Você vive assim. É seu estilo de vida. E sabe, seu dia vai ser muito melhor. Quem já colocou um momento devocional antes de tudo e viu o dia fluir? Quem já estava cansado, tão derrubado, literalmente a energia já estava abaixo de zero e chegou num culto e saiu revigorado aqui. Sabe, amados? Deus pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que é o quê? Eficaz em nós. Mas só é eficaz para quem crê, para quem permanece. Não desista. A apostasia ainda é afastar-se de, fugir de, parar de atormentar alguém. Você sabia que falta de fé atormenta a Deus? Porque a Bíblia diz que, eu sei que Deus não pode sofrer nada, porque Ele é imutável, Ele é invencível, Ele é, como que se diz? Ele não se deixa influenciar pelo pecado, mas Ele influencia. Mas só que o meu pecado e o seu pecado nos afasta da comunhão. Quem lembra que hoje de manhã a gente foi chamado para um tempo de intimidade? E o pecado faz separação entre o homem e Deus. E você acha que Deus que te ama tanto e pagou um preço tão alto através de Jesus Cristo, não se sente triste? E o Espírito Santo como pessoa, a gente é advertido pela palavra que não devemos entristecê-lo. Sabe, o pecado atormenta a Deus como algo dizendo para Ele, está vendo que a tua redenção não funciona? Está vendo que foi em vão o sangue de Cristo? Olha teus filhos, imagina o diabo, acusador dos nossos irmãos, mentiroso, que levanta como um pensamento, não vou para a igreja não, porque eu vacilei hoje. Eu não vou mais para aquele ambiente lá de adoração, porque eu estou com vergonha do meu ato. Amados, quanto mais fraco você tiver, você precisa chegar junto da fonte de energia. Não se afaste. A primeira coisa que o diabo faz é dizer, ninguém vai te aceitar. Desde quando você vive pelo que os outros dizem? Desde quando você se alinha porque alguém mandou um modelo para você, humanamente falando? Você se alinha pela palavra. Você se mede pelo espelho que é Jesus o modelo. Mas você serve na igreja local. Você serve com o seu sacerdócio no reino de Deus, mas você tem um modelo e chama-se Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé. Ele começou e ele vai te levar até o final. Não desista da companhia dele. Pessoas tiveram a oportunidade de dizer, Nabucodonosor, é o seguinte, cara, o bicho está pegando ali, é melhor a gente se dobrar essa estátua. E olha... Passou alguém dizendo, olha, vocês não se dobraram não, né? O rei mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Vocês vão ser torrados. Vocês não só estão queimados na mídia, na rede social, mas agora vai ser queimado ao vivo e a cores. O que é que eles responderam? Nabucodonosor, é o seguinte. Se Deus quiser nos livrar, está livrado. Se não quiser, também não nos dobraremos. Aquele que tem firme o propósito no Senhor, o Senhor tem se mostrado forte. Deus não mandou eles dizerem, diga a ele, faça isso.
Eles disseram: eu não vou me contaminar, nem me dobrar para o sistema do mundo, porque o meu Deus é mais importante para mim do que a minha própria vida. E eu tenho certeza, amados, eles foram ensinados que Deus era o Deus da vida. Deus era o Deus da ressurreição. Mesmo que eles soubessem e imaginassem assim: a gente vai morrer hoje, torradinho, vai virar cinza, mas no dia da ressurreição estaremos lá. Foi essa a convicção deles. E o que é que aconteceu? O Deus da ressurreição virou o Deus da preservação. E Nabucodonosor, cheio de orgulho, teve que dizer: olha, tira eles de lá. Tira eles de lá, porque eu tenho que dizer que não há um Deus que livre como o Deus deles. Se eles houvessem amolecido, imagina, ou que a gente conhece o nome assírio deles, né? Abdenego, como é que é? Sadraque e Mesaque. Mas era Azarias, Misael e Ananias. O nome judaico deles. Nomes com Ias terminavam com o significado que era posse de Deus. El. Todos eles tinham um ajuntamento do nome com um significado com o nome de Deus. Eles iam negar a autoridade do nome. Quem sabe que o nome é uma identidade no reino do Espírito? Quem lembra do nome de Jesus aqui? O nome de Jesus é poderoso para fazer os céus, a terra e debaixo da terra se dobrar os joelhos e todas as línguas dizerem que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E você tem esse nome. Como é que eu e você, e aqui eu me incluo, vou desistir da proposta de Deus? Uma carreira com percalços, que Ele não vai pular as fases, mas vai me fazer crescer em cada fase, em cada instante. Eu não posso apostatar da fé. E um significado mais leve é guardar-se, ausentar-se de. Eu creio, mas eu não vou fazer isso não. Eu até creio, mas assim, cara, já viu ali os homens que ganharem aí, estão dizendo que vão fechar a igreja, vão bater em todo mundo, vão fazer não sei o quê, vão fazer feito lá, acolá. Mas a nossa vida já está oculta em Deus. Nós não temos a nossa vida, e aprenda isso em nome de Jesus. Deus quer o melhor para você. Deus quer que você viva bem, em paz. Você tem orado pelas autoridades? Você tem declarado bênção sobre a sua nação? E sabe uma coisa que a gente quase nunca ouve? No nosso ministério é muito raro, tem sempre quem fale, mas é muito raro a gente viver ministrações sobre isso. Você tem orado pela paz de Jerusalém? Sabia que a Bíblia pede para que a gente ore? Para os que amam o Senhor e amam a terra santa, ore pela paz de Jerusalém. Ou você esqueceu que você faz parte da pátria celestial? E que engraçado, o nome dela vai ser Jerusalém. A Jerusalém celestial, a cidade do Rei Celeste. Você tem orado por essa paz? Eu quero te advertir sobre isso, ora. Lembra disso? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E o sentido não é, eita, vou marcar aqui, vou botar na gaveta e no cofre, porque Deus mandou eu guardar e eu amo a palavra do Senhor. Eu vou guardar lá no Salmo 91, vai ficar aquela marca amarela na página virada o dia todo para o sol, para que aquilo me proteja. Não, amados, o guardar ali é amar ao ponto de obedecer na prática. Sem desistência, sem negociação. Essa parte eu pratico, mas essa parte que me aflige, não. Essa parte eu amo, porque as bênçãos do Senhor correrão e me alcançarão. Glória a Deus! Mas também se eu me afastar. Você já viu a consequência? Leia Deuteronômio 28. É aquilo ali que Jesus em Gálatas, que Paulo está explicando, foi dado para mim e para você como as bênçãos que vão nos alcançar, mas também a maldição da lei, está escrita ali. Se eu não cumprir a lei que foi escrita no meu coração e impressa na minha mente, eu vou viver aquilo que está lá. O que é contrário à vontade de Deus. Todas as enfermidades que ele lançou sobre os egípcios,
Todas as pragas que chegaram vão correr e vão alcançar, do jeito que você, se estivesse bem, estaria sendo alcançado pelas bênçãos que correm e te alcançam. Pastor, o senhor está falando de maldição para a gente, pelo amor de Deus. Sangue de Cristo tem poder? Tem, para perdoar pecado. O nome de Jesus é poderoso para expulsar essas coisas e ressuscitar o morto. Mas eu e você somos chamados a manter-nos firmes, fiéis ao Senhor, sem desistir. Não abandone a sua fé. Não abandone a sua confiança. Por quê? Porque ela tem um grande galardão proposto. Sabe, amados, se fosse o suficiente a salvação, simplesmente a informação de que não iríamos mais para o inferno, estávamos celebrando aqui para toda a eternidade. Porque separação eterna de Deus, uma morte eterna, isso é horrível. Não tem uma perspectiva de perdão. Não tem uma perspectiva de alívio. Não tem uma perspectiva de futuro. Isso é o que está reservado para aqueles que apostatam da fé, se tornam infiéis, desistem de andar junto. E a gente precisa falar mais sobre isso, porque a gente está vendo aí o mundo convergindo, porque desde João, lá dos evangelhos, desde quando Jesus começou a pregar, o espírito do anticristo começou a resisti-lo. E João, nas suas cartas, diz: amados, provai os espíritos. Porque aquele que diz que Jesus é filho de Deus e que veio em carne, esse é de Deus, mas aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Você já ouviu alguma doutrina falando sobre isso? Em algum lugar alguém dizendo: olha, Jesus era um espírito de luz. Ele não era um homem. Ele era uma ideia. Ele era uma filosofia. Tanto é que ele trouxe a religião do cristianismo. Jesus não veio inventar o cristianismo. Ele veio trazer e manifestar o reino de Deus. Isso faz toda a diferença. Não era mais uma religião, já existiam outras. Já existiam as religiões que o povo diz na sua filosofia, que toda religião leva a Deus. Aí Jesus entra no meio dessa conversa e diz: ei, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cuide-se para que vãs filosofias, vãs doutrinas não cheguem para você como algo real. Mas o mundo está como um útero, né? Se aninhando para que o anticristo se manifeste. E você vai desistir da fé? Vai desistir do escudo que te protege? Vai desistir do seu capacete, dos seus sapatos, de toda a armadura de Deus, porque algumas coisas ainda não estão alinhadas com o que você acha? Ou com o que eu acho? Mais uma vez vou dizer, não desista da sua fé. Eita introdução, né? Você viu como a Bíblia ela é repleta de sabedoria? E a Bíblia explica a Bíblia. Deus fala através dessa palavra escrita para mim e para você, que não é sobre coisas, é sobre Ele. E o propósito da nossa vida é agradá-lo. Sabe, nós vamos agradá-lo nas nossas áreas profissionais, nós vamos agradá-lo na nossa igreja, nós vamos agradá-lo com o nosso serviço, mas nós precisamos botar em ênfase em agradar ao Senhor. Um amém e uns balançar de cabeça. Isso é bom. Sabe por quê? Eu creio que você está começando a digerir isso na sua mente. Precisamos falar sobre essas coisas. O inferno é real. Aquele que desiste de correr a carreira e se envergonha do Senhor, vai chegar um tempo onde Jesus vai dizer: eu não te conheço. E sabe, nós precisamos ter o prazer sim de impor as mãos sobre os enfermos e olha só, expulsar os demônios em nome de Jesus. E as pessoas que Jesus disse: afastai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, eram pessoas que disseram: Senhor, no teu nome. Foi no teu nome. A infidelidade das pessoas não diminui o poder que há no nome de Jesus. Mas Jesus vai cobrar de mim, de você, como um juiz que deu talentos e dons para que a gente seja assertivo.
Você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para o sucesso. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ter um futuro e um sucesso em Deus. E vai acontecer. Não desista disso. Não desista dos melhores anos da sua vida diante do altar. Traga os seus pensamentos cativos no altar da palavra e veja-se na prática desse conhecimento, porque Deus vai abençoar você por causa dos princípios da palavra. Deus é bom. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Por quê? Porque eles vão desistir. Porque vão dar ouvidos a espíritos enganadores. E a ensinos de... Tu sabia que ele está dizendo aqui, me perdoe esse tu, pela intimidade mesmo, que a gente já é farinha do mesmo saco. Isso que ele está dizendo, ser instruído, ensinado por espíritos enganadores. E por doutrina de demônio não é lá no que você imagina aí das outras religiões. É na igreja. É no ambiente onde deveria ser ensinada a pura e poderosa palavra de Deus. Onde esses ensinos vão se inserir, e já na época de Paulo, já na época de Pedro, já na época de Jesus, estava entrando esse engano. Não é bem assim. Eu não concordo com isso. Vamos colocar uma tradição aqui. O que é que Jesus falou para os judeus? Olha, fariseus e saduceus. Ele disse, vocês invalidam o poder da palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Sabe, Deus não criou usos e costumes, mas Ele faz com que você ande de um modo, vamos dizer, modesto, de um jeito santo, para que você não seja pedra de tropeço para a vida de outrem, quer seja homem, quer seja mulher. A Bíblia diz que aquele que não andar em santidade não vai conseguir nem ver o reino de Deus. Quanto mais entrar no reino de Deus e não viver a plenitude dele. Quem está vivendo o reino de Deus aqui? Tenha certeza disso e declare isso sobre a sua vida. Mas entenda, ele não é de visível aparência, mas ele é real. E essas coisas que ele está advertindo, sinalizando, são fatos que aconteceram na história da igreja. Quem lembra da Idade Média? Na Idade Média foi dito o período de trevas. E se você prestar atenção, por quase 1000 anos, a igreja que tinha se tornado algo estatal, algo liberado pelos governos, algo que virou a religião oficial, tratou de ela mesma cegar as pessoas. E por isso tem muita gente que diz, olha, essa Bíblia aí foi escrita por homens, e começam a contestar a fé. Amados, eu não quero saber quem escreveu, eu quero saber quem mandou escrever. A fidelidade de Deus, mesmo sabendo que foram mais de 40 homens. Mesmo sabendo que um terminava e sem nem mesmo conviver com o outro, dava continuidade ao pensamento de Deus, porque Pedro diz que as palavras foram trazidas por profecia, ou seja, sopradas pelo Espírito de Deus para homens santos. O que é uma pessoa santa? É uma pessoa separada para uso de alguém, naturalmente falando. E no contexto bíblico é separado para o uso de Deus. Uma pessoa santificada a Deus é exclusiva para o uso de Deus. Quem lembra do que 1 Pedro diz, ou 2 Pedro, verso 9 diz, vocês, capítulo 1, 9 diz, vocês são nação santa. Vamos lá, para não falar de qualquer jeito. Aleluia. É 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz, vós porém sois... Você já chegou lá? Vós são o quê? O que é que você é? E o que mais? E o que mais? Para quê? Aliás, e o que mais? A fim de quê?
Você entendeu o que você leu? Você se viu nessa foto? Sorria, Deus já olhou para ela e desejou isso em você. Por meio de Cristo você foi feito povo santo, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de executar um propósito, evitar a hipocrisia, evitar a procrastinação, evitar o desistir da fé, mas viver de uma maneira intensa as virtudes daquele que te tirou das trevas e te colocou sob uma luz. E a partir de você, o mundo vai conhecer as virtudes de Deus. É isso que o texto está dizendo. Para proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas e colocou na sua maravilhosa luz. Para quem gosta de palco, sorria, você está no palco. Na história da vida, você está sob um pedestal. E você precisa representar bem, não como um ator fazendo algo simplesmente para que alguém veja, mas como estilo de vida, como essência da sua vida. Você precisa demonstrar as virtudes de Deus. E sabe, só demonstra alguma coisa de Deus quem tem algo relacionado a Deus. E a Bíblia diz, no Evangelho de João, abre lá, vamos seguir o Espírito. Evangelho de João, capítulo 1. A partir do versículo 11 diz, veio para o que era seu, no caso judeus, e os seus não o receberam, não o reconheceram, não o entenderam, não o compreenderam. Mas, a todos quantos receberam, você recebeu? A todos quantos receberam a Cristo, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos o quê? Ou seja, a sua natureza agora é igual à natureza de Deus, em Cristo. Então você só consegue demonstrar as virtudes daquilo que você tem dentro de você. E você foi capacitado a viver uma vida de fé, porque Deus é um Deus de fé. Deus acreditou em mim e você antes mesmo que nós pudéssemos responder positivamente. Quando éramos adversários, inimigos, estávamos dos lados opostos. Quando nós insultávamos a Deus com o nosso estilo de vida, Ele nos amou e nos prendeu com laços de amor eterno para que a salvação viesse. E Ele nos conteve através das alianças na história da humanidade, trazendo conserto. E Hebreus diz que Ele vinha falando com a humanidade por meio dos profetas, falando aos pais, falando à humanidade, trazendo de nação a nação o aviso do Senhor. Mas no último momento, ou nos últimos dias, hoje, Ele fala por meio de quem? Do Filho. Quem era o Filho de Deus? Jesus Cristo. E você é o que hoje? Além de filho, você faz parte do corpo de Cristo. Então Deus está falando através de você também. Não desista de ser um ótimo proclamador das virtudes de Deus. Não desista de, com a sua vida, ser aquele que vai levar louvor e exaltação a Deus, e por causa da bênção do Senhor que está na sua casa, alguém vai agradecer a Deus e dizer, graças a Deus, porque você chegou na hora certa. E dá o louvor devido a Deus. Quem quer isso para a sua vida aqui? Sabe, ser achado fiel, ser achado aquele que realmente faz o que o Pai manda. E, mais uma vez, lembrando, hoje de manhã o irmão Érico falou, e a Bíblia diz que Jesus dizia, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Aleluia. Tem uma impressão aqui. Deixa eu achar o texto. Eu só faço, aleluia, o que eu vejo o Pai fazer. Aleluia, Deus bom. Deus bom. Graças te dou, Pai. Graças te dou, graças te dou. Espírito Santo,
Me ajude. Você mudou. Vamos lá. Números, capítulo 23. Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Quem lembra que a palavra de Deus, ela é uma exposição dos atos de Deus. Pense na palavra também como isso, como dessa forma. Uma exposição do pensamento e dos atos de Deus. Números capítulo 23, a partir do versículo 19. Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu fui chamado para fazer uma proclamação das virtudes daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ser uma testemunha eficaz. Por isso que você recebeu, como em Atos 2, poder da parte de Deus, dunamis, capacitação, para ser uma testemunha que tem eficiência no seu testemunho. Porque eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Deus não é homem, para o quê? Se Deus não mente, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Nem filho do homem para que se arrependa. Você já viu alguém se arrependendo de caminhar com Deus? Você já viu alguém se arrependendo de ter feito uma boa obra? Ah, se eu soubesse que fulano era ingrato, eu nem faria o bem para ele. Ei, a Bíblia diz que a gente deve vencer o mal com o bem. Não desista de fazer o bem, não desista de caminhar com o Senhor, não desista da sua fé, porque você só faz o que você vê o Pai fazer. Como filho amados, e ser depois imitadores de Deus, é assim que Paulo ensina. Então eu não me arrependo da minha fé. Eu não desisto do caminhar com Deus. Porque porventura, tendo Ele prometido, se Ele prometeu, Ele não vai fazer? Se Deus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e te capacitou para ser eficaz no seu testemunho, você vai desistir porque não está dando certo agora? Ei, a fé é até que. Quem está entendendo isso aqui? Você vai crer, continuar crendo, até que se manifeste, mas a fé ela já recebeu. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, a fé não vai ser, a fé é. A fé não vai ter, a fé é. Porque ela tem. Sabe, você é próspero e abençoado. Vou dizer de novo para que você seja convencido até dizer um amém. Você é próspero e abençoado. Amém. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Amém. Você é salvo. Você é redimido. Você é possuído pelo Espírito Santo. E você tem uma transformação por causa dessa morada do Espírito Santo. Você passou a ser uma nova pessoa, uma nova criatura, uma nova realidade foi feita para você viver em paz, em excelência. Pensamentos nossos que a nossa carne exige como naturais, devem ser trocados para a vida espiritual que você tem. Porque o homem natural, ele não discerne o espírito, ou não discerne as coisas espiritualmente. Mas sabe, nós somos chamados também pelo apóstolo Paulo a não andar mais olhando as pessoas como sendo naturais. Porque não conhecemos ninguém mais segundo a carne. Nós conhecemos segundo o Espírito. E no Espírito nós somos aperfeiçoados. Ou estamos crescendo, somos ajudados. Não desista da sua fé. Por quê? Porque ela tem um eterno galardão. Tem um peso de glória a se manifestar que você ainda não viveu. Tem coisas em Deus que eu e você precisamos viver. Precisamos ser tocados. Começou algo em você e precisa ser aperfeiçoado. Até ao dia de Cristo. Para que no final a gente possa dizer que Ele nos estabeleceu, nos fundamentou. Porque quando Ele de antemão nos havia conhecido, Ele também nos chamou para andar com Ele. Ele nos predestinou, ou destinou antecipadamente em Cristo, para que andássemos em boas obras. Sabe, boas obras têm bons resultados.
Se ainda não está dando certo, não foi Deus que falhou, talvez seja a nossa prática. Se ainda não está na perfeição que Deus nos chamou para ser, fica tranquilo, você ainda não é a perfeição de tudo, mas em Cristo você está sendo aperfeiçoado. Não desista de se expor à palavra, não desista de ser corrigido pelo Espírito Santo, não desista de ser estimulado a andar certo. Quanto mais pessoas começarem a te chamar para andar certo e preservar você do erro, agradeça a Deus, porque Deus vai levantar pessoas como anjos, que vão te advertir, que vão dizer como a família de Ló: olha, eu vim te tirar do meio dessa corrupção, dessa sujeirada toda. Não olha para trás, não fica pensando no que você deixou lá atrás, olha para frente, à frente está a salvação. Porventura, tendo Deus prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá, é certo que Ele vai cumprir. Porque Ele não mente, Ele não falha, Ele não desiste. Inclusive para aqueles que morreram sem praticar aquilo que Deus chamou, a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Você já parou para pensar sobre isso? Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele sabe ver fé. Jesus foi a expressão de Deus aqui na terra, sim ou não? E Ele dizia para as pessoas: pequena é a tua fé, grande é a tua fé. Homem de pouca fé, não é daquele que usa o bule, é que tem pouca fé. Grande é a fé deste homem, grande é a fé desta mulher. Deus, Ele percebe quem anda em fé. E graças a Ele mesmo, Ele responde a atitudes de fé. Então não desista. Vamos voltar lá para 1 Timóteo, capítulo 4. A gente está caminhando para o fim. Aleluia. É no meio da igreja que isso aconteceria, e Paulo estava advertindo pelo Espírito Santo. Ele diz: ora, o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. E alguns outros sintomas vão acontecendo aqui, pela hipocrisia dos que falam mentiras. Você tem visto algum mentiroso dizendo alguma coisa por aí? Querendo ser soluções? Quando a sua solução não está em homens, está em Deus? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Uma coisa bem simples para você entender o que é cauterização. Quem já ralou o braço em algum lugar que queimou, aquela pelezinha primeira saiu, e com o tempo criou aquela casca? Isso é uma cauterização. Vai ter um tempo de sensibilidade, mas com aquela pele sendo revestida, né, ali, vai perder a sensibilidade. Chega um tempo que aquilo vai secar e ele mesmo vai sair por causa da pele embaixo sendo renovada. A cauterização é mais ou menos dessa forma, bem simples para você entender. É algo que vem sobre um conhecimento. E ela se manifesta como uma trava, algo que encobre. E a pessoa fica agindo de uma maneira no automático, na mentira. Quem já viu um mentiroso? Quanto mais ele mente, ele tenta inventar outra mentira para cobrir a mentira dele. Ficou, parece uma cara lisa, né? Mente como quem está respirando normalmente. Ficou cauterizado. A verdade já não é mais uma motivação da vida dele. E ele nem se liga que está falando algo que até ele já mentiu, todo mundo viu que ele está mentindo, mas ele vai repetir a mentira. Cuide-se para que você não seja enganado por essas coisas. Nem que seja você usado nesse instrumento de Satanás. Porque você nasceu para a luz, você não anda em trevas.
tendo cauterizado sua própria consciência, e saiba disso, a consciência é a voz do espírito humano. Se o diabo conseguir fazer com que você não tenha mais a consciência falando, te acusando ou te absorvendo, e a mim também cabe essa advertência. Se um dia eu perder a consciência do que eu estou fazendo de errado, porque eu estou achando que o errado é certo, a Bíblia chama isso de tolice. É como um cego guiando cegos. Vai cair no precipício, vai ter dano, e Deus quer que eu e você percebamos isso aqui em Vitória. Nós não vamos abrir mão da verdade. Nós não vamos abrir mão da sua vida dando certo. Eu tenho orado e dedicado ao Senhor tempo diante dEle para que você dê certo, para que você seja um sucesso, para que você seja uma bênção na igreja, no seu trabalho, na sua vida secular. Se é que existe vida secular para quem é crente. Porque tudo que você faz é sacerdotal. Porque você foi chamado para o sacerdócio. Não tem como mais você ser destituído se você ainda está sendo crente. Você é sacerdote lá na enfermagem, você é sacerdote lá nas vendas, você é sacerdote lá na construção civil, lá no hospital onde você trabalha, em casa sendo do lar, né? Isso é seu serviço sacerdotal, honrando a sua família, levando o contexto de mediação das coisas de Deus para o mundo e do mundo para Deus. Você não desassocia isso. E ele vai falando de algumas coisas e vai vendo se já aconteceu isso na história. Proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos, que Deus criou para o quê? Para que sejam recebidos com o quê? Com ações de graças. Não come isso, não come aquilo. Uma liturgia metódica para dizer se que você é crente ou não. Sabe, a Bíblia diz que tudo recebido com orações e ações de graças é lícito. Agora use seu bom senso. Não seja você, por causa da sua liberdade, pedra de tropeço para aqueles que estão começando na fé. Não é assim que a Bíblia diz que a gente não deve ser escândalo para um irmão? Já imaginou um irmão que não acredita que pode comer isso ou aquilo e vê você comendo, aí vai dizer, tu não é crente? Eu me lembro e falei isso já há um tempo aqui. A gente tinha uma vizinha de frente para a casa da gente. E ela, desde criança, desde que Neide era bebê, que ela conhece a família, os irmãos de Neide, e ela tomava conta literalmente da gente, não só olhando, mas abençoando com o que ela tinha. Ela era uma bênção mesmo. Tudo que ia acontecer aqui, ela estava aqui já monitorando. Mas era uma pessoa muito antiga na rua, muito amiga da mãe de Neide. E mais um dia a gente chegou com uma fome desesperada. E tinha eventos lá em Boa Viagem que a gente começava, o grupo de louvor chegava quase 2 horas antes. Eu chegava bem antes para preparar o som, preparar tudo, ajudava em todas as áreas, ficava lá pronto. 1 hora antes já estava o grupo de louvor orando, meia hora antes já estava o fogo pegando na igreja, e pontualmente, como todos os cultos do Verbo da Vida, sempre foi assim, pontualmente começava. Mas ele era pontualmente para começar, e quando era evento não tinha pontualmente para terminar. E era uma época que não tinha tanta opção de veículo voltar para a minha casa. Então, se perdesse aquele veículo de tal hora, 2 horas depois, 3 horas depois é que chegava. Então, o culto que começou de manhã terminava quase 1 hora, 2 horas da tarde. Para a gente pegar o ônibus para de 7h30 estar de volta na igreja, tá? Então, era Cláudio, Neide e os 2 pequenos, Tiago e Milka. A gente andava praticamente quase que 3 quilômetros do ponto da igreja para o ponto do ônibus que a gente pegava para ir para casa, para poder esperar esse bendito desse ônibus, na hora que ele passasse, fazer um arrudeio maravilhoso, atravessar a Macedônia para chegar em casa. Então a gente chegou varado de fome. Só tinha tomado café da manhã e a gente chegou no cheiro, pensando assim, será que tem alguém em casa que já fez a comida? A gente esqueceu que nem comida tinha. E as pessoas que estariam em casa estavam também nos seus afazeres. Quando chegamos em casa, a vizinha fez, eita, guardei um negócio para vocês. Tem uma panelada aqui, ó. Tem tudo de bom. Feijão, verdura, uma galinha cabidela. Pega aqui. Aí quando ela foi lá dentro, disse, olha, graças a Deus, ó. Prato free. Vamos comer, porque está vendo como Deus é bom? Ele sabe que a gente não estava brincando, não estava fazendo nada de besteira.
estavam servindo a ele, Deus nos abençoou através da vizinha. Vamos lá pegar. Peguei com toda a alegria na minha vida, Neide levou os meninos lá para dentro, já foi preparar as coisas lá dentro. Aí ela fez, mas tu é crente, tu não pode comer galinha com sangue não, né? É mesmo. Devolvi com toda a resistência do meu coração. Vamos lá para dentro. Neide, o que é que tem pronto? Não, cadê? Ela não disse que ia dar. Ela lembrou que a gente é crente e que a gente não pode comer galinha, cabe dela. Mas, Cláudio, tu não disse que a gente não tem esse problema. Tem. O problema é ela. A consciência dela. Olha os crentes comendo coisa que não é para comer. Jesus, o Senhor é pau, viu? Ou anda certo ou anda certo, só tem essas opções. Não tem outro jeito. Não tem como negociar assim, tira a galinha, dá só o que estava aí do recheio e a gente come. Ela disse, não, mas eu botei um molho em tudo. Você não podia ter botado molho, não. Tá bom, dona Carminha, Deus abençoe a senhora, obrigado. Realmente a gente não pode, e a barriga, pode, Cláudio, vai lá, pega. Disse, não, por causa da sua consciência. A Neide foi lá, preparou o que podia preparar, o que tinha para preparar, e deu tudo certo. Por que eu estou dizendo isso? Amados, tem coisas que o mundo vai cobrar de você e você vai ter que se posicionar. Porque ou você é luz, ou você é trevas. E eu e você fomos chamados para ser luz, lembra? Nós somos chamados, tirados da treva para ser representantes das virtudes daquele que nos chamou. E ele disse que jamais Jesus foi pedra de escândalo, a não ser naqueles que desistiram dele. E a pedra que se tornou escândalo para alguns construtores, né? Que eram os que deveriam levantar, erigir o templo do Senhor, passou a ser escândalo para eles, porque eles disseram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não se levanta profeta de Nazaré. Não se levanta sacerdócio de Nazaré. E Jesus foi chamado pela palavra de Nazareno. Ele não era o Messias que eles estavam querendo. Por isso que ele diz aqui, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas você recebeu. Mas você aceitou. Mas você concordou. E o apóstolo Pedro, aliás, João diz, que aquele que diz que ama ao Senhor, e você ama ao Senhor? Aquele que diz que é seguidor dele, você segue ao Senhor? Deve andar como ele andou. Como foi que Jesus andou? Atos 10, 38 diz que Jesus andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os doentes e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você está pronto para fazer assim? Sem desistir? Mesmo se o sistema do Brasil mudar? Tempo para raciocinar. Reflita no seu coração. Viva de princípios. Não de achômetros. Tenha a certeza que a palavra de Deus é a verdade. E que você não pode andar fora da verdade. Porque você nasceu da semente incorruptível que é a palavra de Deus. Você só funciona porque a palavra de Deus é eficaz em você. Sem Deus nós somos nada, com Ele podemos tudo. E na prática dos princípios, amado, pode ver os ismos que vierem. Por causa de Cristo em nós, a esperança da glória se manifesta. E sabe, existe uma expectativa ardente aí fora. Paulo fala isso em Romanos, que existe uma ardente expectação da criação para a manifestação da glória dos filhos de Deus. Não é qualquer coisa, não é mais ou menos, é a glória. Estuda em casa para ver o que é a glória. A glória é a plenitude, a riqueza, tudo que deveria se manifestar do que Deus tem. Porque a glória é de Deus, amém? Todo louvor, toda honra, toda a glória. Mas a glória de Deus é Cristo em nós. Está vendo como a Bíblia se autoexplica? A Bíblia, ela é o pensamento de Deus para mim e para você, para que a gente dê certo. E graças a Deus, porque Ele escreveu até Apocalipse, já deu certo. Se continuar no script certo, que é o manual do construtor, você vai viver uma vida plena.
Independente da economia do Brasil ou das nações aí fora, você vai ser próspero e abençoado. Sabe, amados, porque a gente vibra mais com as coisas do receber. Quando Deus nos chamou para dar, celebre sim porque você é próspero, celebre sim porque você é curado, mas celebre porque você também é um depósito da glória de Deus para manifestar para as outras pessoas. Demonstração das virtudes, qualidades morais e espirituais daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sorria, você está sendo filmado. Sorria, você está sendo acompanhado pelos olhos que tudo veem, que julga a intenção do nosso coração quando a palavra ainda nem saiu da nossa boca. É esse Deus que nós tememos. Não temos medo, temos respeito e veneração. Ao ponto de, no meio da caminhada que Ele nos chamou para correr, sermos excelentes, porque Ele é um Deus excelente. Diga, a minha vida vai crescer de excelência. Diga, a partir de hoje, eu desde manhã estou sendo levado para um nível mais alto. Quem lembra que o ministro da manhã falou que Deus estava disponibilizando soluções? Você recebeu? Você recebeu mesmo? Então se prepare, porque Deus vai contar com essas soluções aí dentro de você. E você não recebeu simplesmente para se inchar, você se recebeu para distribuir. Então se prepare para crescer muito. Pessoas vão olhar para você e vão desejar o que você tem, sim. Aí você vai dizer, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Inclusive se levanta e anda. Porque eu creio, nos últimos tempos, do jeito que estava lá dizendo que alguns apostatarão da fé, Joel também profetizou que nos últimos tempos haveria um derramar do Espírito Santo de uma maneira sobrenatural sobre os filhos e as filhas, sobre os servos e as servas, onde os velhos iriam ter visões e sonhos e os jovens profetizariam. Visão clara. Não desista, não esmoreça. Não entre nessa área da apostasia, porque ela é tendenciosa para a morte. E se libere em nome de Jesus de qualquer condenação. Se você está em Cristo, você está em Cristo. Não há nenhuma condenação sobre a sua vida. Aquilo que você está bem, fica tranquilo, é vacina. Aquilo que estava ainda causando algum sintoma, é remédio para curar. Palavras de salvação são a palavra de Deus. Palavras de vida eterna. Como Pedro disse, para quem nós iremos? Se só tu, Jesus, tens as palavras de vida eterna. Você concorda com isso? Você vai viver uma semana próspera e abençoada. Você vai viver a plenitude de Deus na sua vida. E essa semana, a partir de segunda-feira, você vai ser desafiado a demonstrar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe como? O diabo vai te propor algumas situações. Quem lembra do Thales Roberto, né? Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as tentações vêm e me chama. Todo dia é um dia ótimo para você cumprir o seu propósito ou desistir dele. Bênção e maldição. Deus propôs naquela velha aliança para Israel. Ele ainda é o mesmo que diz, olha, está proposto vida para você. Está proposto conserto, conselho e paz para você. Mas se você escolher o outro lado, eu só posso ficar olhando porque você desistiu da salvação. E você e eu somos responsáveis para o nosso final. É a nossa decisão de ficar firme no Senhor que vai nos levar para os céus. Mas também é a nossa decisão que vai, me perdoe a dureza da palavra, levar para o inferno. Porque aquele que rejeita a graça, que pisa o sacrifício do Filho de Deus, não tem outra expectativa a não ser uma ardente expectativa de condenação, de juízo, de fogo. E esse fogo não se extingue, essa dor não passa, não vai ter livramento na última hora.
para essas pessoas que pisam a graça? Se na velha aliança foi dito que um animal não poderia chegar no monte onde estava tendo a manifestação de Deus, e se ele se aproximasse ia ser apedrejado, isso quer dizer que ninguém poderia profanar a santidade do Senhor. Quanto mais agora, e Paulo explica isso em 1 Coríntios, e 2 Coríntios ele continua, quanto mais agora no ministério do Espírito Santo, que será de maior glória. Você entende a nossa responsabilidade? Você entende a sua responsabilidade com o seu ministério, com o seu chamamento, e você que é pai e mãe, você tem uma responsabilidade de demonstrar as virtudes de Deus para os seus filhos. Você, pai, vai demonstrar o que é paternidade através da sua vida. Você, mãe, vai demonstrar o cuidado e carinho de Deus através da sua vida. E as pessoas vão olhar e vão ver a diferença entre aquele que serve e o que não serve. O Espírito Santo está me trazendo essas bandeiras, amados. Para quê? Eu sei que esse ano, por um acaso, vai ter eleição. Eu sei que pessoas por aí estão dizendo um monte de coisa contra a igreja. Tem vídeos aí falando besteiras, bobagens. Tem pessoas também exacerbando isso e levando para um lado que vai ter que acontecer. Não, Deus ainda é provedor, protetor e juiz. Ele ainda é vingador de toda a injustiça. E Ele nos defende. Ele é a nossa justiça, a nossa bandeira, a nossa paz. Mas se alguns não acreditarem, Paulo diz, e daí? Eu vou continuar crendo. Fica de pé em nome de Jesus, vamos encerrar. Você entendeu o recado de Deus? Você vai continuar firme? Você vai continuar avançando? E se o pastor mandar você parar? Você diz, se converte, pastor. Receba Jesus agora, e bota a mão, expulsa esse demônio de engano, e diz, pastor, cresce, avança, e vai fazer o que Deus te chamou, porque eu estou fazendo. E amados, a Bíblia é tão poderosa em dizer, aquele que perseverar, aquele que não desistir, aquele que não se cansar, aquele que não olhar para a vergonha sofrida aqui no momento, mas olhar para a soberana vocação e a sua premiação, vai poder dizer como Paulo, chegou o tempo de guardar a fé, combati o bom combate, agora eu vou receber a minha premiação, a coroa que está proposta em Cristo. Pai, em nome de Jesus eu creio, na palavra que nos limpa, nos santifica e nos separa para o uso exclusivo de Deus. Eu creio, Espírito Santo, em você trazendo essa palavra de conserto e de conselho, para que nós possamos entrar no nível de viver as soluções que você mesmo falou hoje pela manhã, de vivenciar os teus milagres, prodígios e maravilhas, para sermos canais e depósito do teu toque aqui na terra, Pai. Nós somos aqueles que têm a conexão, que somos o ponto do contato do céu aqui na terra, e nós somos aqueles em Vitória de Santo Antão, na Igreja Verbo da Vida local, que somos aqueles que vão trazer a excelência do reino de Deus em manifestação nessa cidade, Pai. E eu creio no impacto que a nossa vida vai causar na história dessa cidade, que essa igreja vai causar com uma relevância, não simplesmente nas suas obras sociais, mas principalmente no poder espiritual que o Senhor tem dado à sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vamos avançar com a evangelização, nós vamos avançar com o crescimento e tratamento com a vida das pessoas, Pai, para que elas sejam apresentadas diante do Senhor, dignas do Senhor quem é. E nós abençoamos cada homem e mulher nesse local. Nós abençoamos seus filhos, seus trabalhos, seus labores, Pai. Que o Senhor abençoe as obras das suas mãos, que o Senhor resplandeça sobre eles a sua face, que a sua glória seja manifestada a cada dia, a cada momento, a cada instante, que a intimidade deles seja crescente e envolvente, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, cada um de nós seja convencido por você para andar uma vida poderosa, uma vida de vitórias, vivendo mais de Deus, ou muito mais além. Aleluia! E que o Senhor os acrescente bênçãos mais e mais a eles e a seus filhos. Obrigado pela tua paz, que excede todo o nosso entendimento, que nos faz avançar com a certeza de que o Senhor nos chamou com chamamento, santa vocação, aleluia, e nos paramentou de ferramentas que são excelentes no Espírito. Obrigado pelos dons espirituais concedidos a cada homem e mulher aqui. Obrigado pela manifestação da tua vontade, no toque, no sorriso, nas palavras, em tudo que vai acontecer na vida deles, Pai.
seja reconhecido para louvor da tua glória, a tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém.